A termodinâmica lida com sistemas macroscópicos, sistemas com um grande número de constituintes, né? E às vezes nos referimos a eles como sistemas termodinâmicos. Um sistema termodinâmico, ele é tal que o estado do sistema, estado macroscópico, é caracterizado por poucas variáveis, tá? A gente usualmente usa P, V e T, mas nem sempre precisamos das três, né? Porque existe uma equação de estado, né, que estabelece uma relação entre essas três grandezas físicas, né? A termodinâmica estuda também processos. O que são processos? Processos correspondem a uma sucessão de transformações, transformações de estado, por exemplo, né? E nós temos muitas vezes interesses em processos, né, especiais, né, que ocorrem sob determinadas circunstâncias, né, de forma que esses processos recebem nomes especiais, né? Um processo isobárico, né? Que é isso? Você tem um processo, um conjunto de transformações, né, de tal forma que o sistema termodinâmico se mantém à mesma pressão. É disso que nós estamos falando, não é isso, Cláudio? Exatamente. Então o Cláudio agora vai ilustrar, né, um processo isobárico por meio desta experiência. Ok. Isso aqui é importante, essas transformações para as máquinas térmicas, né? Que em cada fase, em cada mudança de estado, você tem as transformações isobáricas, isotérmicas, isovolumétricas. Aqui, nesse caso, vai ser a isobárica. Então, para isso, tem um balão volumétrico, todo fechado, aqui uma seringa, né, que eu colei aqui, uma saída, uma torneirinha. Se eu abro, o gás sai por ali, né? Então, o êmbolo, que é uma seringa, com um plástico PVC aqui em cima. Então eu posso variar o volume do gás, né? Então se eu fechar o gás agora, o ar que estava aqui vai ficar confinado. Então se eu colocar... O volume é o mais facilmente quase que controlável. Controlável, né? Exatamente. É. Porque você pode variar o volume, né? Okay. Então nesse caso eu tenho aqui o êmbolo, né? Então tem uma certa quantidade de gás ali, né? Quase não há atrito. Então a gente pode fazer uma transformação na qual a pressão do gás se mantém constante. E a pressão do gás, ele está diretamente ligado à força exercida pelo pistão sobre a área, né, que seria a área aqui da seringa. Então a área do pistão e a força sobre essa área, eu tenho a pressão então do gás, né? Então nesse caso a pressão vai ser sempre a mesma, porque o pistão vai ter o mesmo peso, não vou alterar o peso do pistão. Então, a transformação que eu vou fazer é o seguinte, vou manter a pressão constante e vou aquecer o gás. Né? Então, para isso, vou usar a mão mesmo. Então, a temperatura dele vai variar, vai variar, claro. Né? E vamos ver o que acontece. Bom, então agora eu vou aquecer as mãos e para isso vou realizar trabalho, a força de atrito, o trabalho da força de atrito vai gerar calor. E vou usar as mãos para aquecer o balão e, consequentemente, o gás no interior do balão. Então, conforme o gás é aquecido, o volume vai aumentando. Então, essa é uma transformação na qual a pressão se manteve constante, porque o peso sobre a área se manteve constante. Então, conforme a temperatura aumentou, o volume também aumentou. A pressão constante. Se fosse um gás ideal, né, aí o volume seria proporcional à temperatura, né? Sim, proporcional à temperatura. Eu posso aquecer também com um secador. Aí o aumento vai ser mais visível. E se eu resfrio o gás, por exemplo, se eu colocar gelo, alguma coisa assim, ele vai diminuir
o seu volume. Então esse é um exemplo de uma transformação isobárica. O único problema aqui é que você não tem muito controle sobre a temperatura, sim, na verdade. Sim. Eu teria que ter Mas de qualquer maneira, em termopar. princípio, né, se você medir o volume, né, ou a variação do volume, você tem uma ideia sobre a variação de temperatura. Né? Okay. Mas é que os dois mecanismos, né, na verdade, introduzem esse complicadorzinho que você não sabe exatamente, né? A temperatura. Teria que colocar um termopar, né? Isso, termopar lá no gás.